A caminho de uma viagem de família, meu marido empalideceu e sussurrou: "Vira o carro agora." Fiquei sem entender. Por quê? "Vira o carro, por favor." Confiei nele, e foi isso que nos salvou. Quando descobri o motivo, nunca mais vi meus pais com os mesmos olhos. O plano era simples: sair cedo, lanches no banco de trás, café na frente, dirigir por algumas horas, atravessar para a Foz do Iguaçu, abraçar algumas pessoas que não via há tempos e fingir que estava curtindo uma salada de batata. Seria um programa quase entediante, o que sinceramente era exatamente o que eu queria. Eu estava dirigindo, sempre dirijo. Primeiro porque odeio como meu marido freia no último segundo, parecendo que está jogando Super Mario Kart. Segundo porque enjoo fácil, é um dos meus superpoderes. As crianças estavam meio acordadas, meio zumbis no banco de trás. Assistiam desenho com um olho e discutiam com o outro sobre as tais linhas invisíveis nas almofadas do assento. Eram 3 pestinhas, de 5, 7 e 10 anos. Um mini caos dentro de almofadas de pescoço combinando. Mas estava tudo bem. Nem mágico, nem miserável. Só normal. Até ele dizer aquilo: "Vira agora." No começo, não levei a sério. Ri, ou pelo menos forcei um sorriso. Sabe aquele riso sem graça que você dá quando alguém faz uma piada ruim? Foi tipo isso. "Por quê?" perguntei. Ele não respondeu logo, só encarou a estrada e repetiu: "Por favor, vira." Foi aí que percebi, não era brincadeira. Meu marido não é do tipo que se desespera. Ele é calmo, pacato. Às vezes só parece cansado, como quem terminou de montar um guarda-roupa de madrugada. Já o vi lidar com fogo na cozinha com menos tensão. Então, peguei a saída. Era a última antes da fronteira. A curva se abriu suave, como se a própria estrada dissesse: "Querida, toma aqui uma segunda chance." Assim que saímos da rodovia, ele relaxou. Não totalmente, mas só o suficiente para deixar claro que vinha coisa séria por aí. "Certo", falei. "Agora você vai me contar o que tá rolando, né?" Ele balançou a cabeça. "Dirige." "Pra onde?" "Qualquer lugar, menos pra lá." As crianças começaram a perceber a mudança. "A gente tá indo pro lado errado?" perguntou meu filho do meio. "Esquecemos de uma coisa", respondi no modo automático. "O quê?" "Depois eu conto." O menorzinho se meteu. "É salgadinho?" Nem respondi. E meu marido continuava mudo. Dirigimos em silêncio por uns 20 minutos, talvez mais. Só estrada, árvore e a culpa apertando meu peito como sutiã de tamanho errado. "Pega a próxima saída", ele disse de repente. A tal saída era um nada, uma estradinha estreita, sem placa, sem sentido, daquelas que só se encontra quando tá perdido, ou prestes a se perder. Peguei. Ele tirou o cinto. "Fica aqui." Saiu e foi até o porta-malas. De onde eu estava, não dava para ver nada. Fiquei ali sentada, mão suando, coração batendo esquisito. Rápido e pesado, como se ele soubesse de algo que minha cabeça ainda não alcançava. Depois de 1 minuto, ouvi o baque do porta-malas fechando. Ele voltou até minha janela. "Pode sair?" "Por quê?" "Preciso que você veja." Ele não estava com raiva nem assustado. Só parecia exausto e, de alguma forma, certo do que estava fazendo. Saí do carro. Ele me acompanhou até a traseira e abriu o porta-malas. Não disse uma palavra, só apontou. Olhei e esqueci como se respira. Eu não estava com medo. Ainda não. O medo estava a caminho, preso no trânsito. O que eu senti ali foi mais denso, mais pesado, como cair por um alçapão no chão da própria vida. Não toquei em nada. Nem precisava. Só sabia que uma escolha errada naquele momento e a gente perdia tudo. E o mais doido? Eu achava que era a responsável da família. Não tipo responsável que paga IPTU no prazo e passa protetor solar em dia nublado. Isso também. Mas me achava a equilibrada. A que segura a barra, não explode, não some, não mente por esporte. A que ajuda quando dá e impõe limites quando não dá. Mas olhando agora com os 2 olhos e sem filtro,
Vejo que ser a responsável naquela família era tipo ser o motorista designado num bate-bate. Eles não queriam ajuda, queriam um encobrimento. E eu dei isso por anos. Desde pequena, percebi que meus pais eram do tipo que acreditava que viver bem era parecer bem. Imagem era tudo. Se a casa estava enfeitada no Natal, se tinha 5 tipos de mostarda na geladeira e cara de comercial de margarina, então estava tudo certo, mesmo que o gás tivesse sido cortado naquele mês. Tava tudo certo. Esse era o teatro. Cumpre o roteiro ou reescreve. Teve anos difíceis. Lembro de jantar com cereal e de um dos dois trabalhando até tarde, quase toda noite, que depois descobri ser código para não temos grana. Mas também rolou fase boa. Carro novo, TV gigante, móveis de varanda que ninguém usava. O dinheiro vinha e ia feito maré. O que nunca mudava era o gasto. Uma vez perguntei para o meu pai por que a gente não economizava mais quando a grana estava sobrando. Ele respondeu: se você sabe se virar, não precisa economizar. Eu tinha 8 anos. Meu irmão puxou essa filosofia toda. Tinha brilho, tinha carisma. Parecia aquelas lâmpadas LED, ilumina o ambiente todo enquanto esgota a bateria de quem está perto. Ele era o queridinho. Não era segredo, nem mesmo um segredo feio, só um fato. Eles se identificavam com ele. Ele era a cara deles. Eu não. Eu era a chata. Era assim que me chamavam. Às vezes na cara dura. Chata, tensa, séria demais. Um dia, no meio da ceia de Natal, minha mãe disse: seu problema é que você confunde disciplina com personalidade. E o pior? Eu acreditei. Porque quando você cresce numa casa assim, começa a achar que só merece amor se for útil, limpinha, racional. E foi isso que eu me tornei, a responsável. Eles me ligavam para ajudar com papelada de seguro, inscrição de faculdade, ou quando meu irmão perdia mais um emprego e alguém precisava segurar a bronca. Eu dava o que podia, não muito, só o suficiente para evitar um colapso. Só o suficiente para não virar a vilã. Mesmo quando doía. Mesmo que transformassem cada não num ato de egoísmo. Ainda assim, eu dava. Porque eram meus pais. Porque parecia mais fácil do que encarar a alternativa. Então, a pergunta mudou. Isso foi talvez uns 4 meses antes da viagem. O filho do meu irmão, meu sobrinho, estava enfrentando dificuldades na escola. Sofrendo bullying, disseram eles. Não se adaptava, estava ansioso, retraído. Fizeram uma avaliação e aparentemente algum terapeuta recomendou um ambiente menor. Encontraram uma escola particular, daquelas bem exclusivas, bem caras e, nas palavras deles, transformadora. Obviamente não tinham condições, mas conseguiram que ele fosse aceito condicionalmente mediante um depósito. Só precisavam de uma ajuda, só um pouquinho, só para garantir. Prometeram que me pagariam, claro. Meu estômago deu um nó na hora que eu vi aquilo. Não que eu não me importasse, eu me importava. Essa era a pior parte. Eu gostava do menino, queria que ele tivesse coisas boas na vida. Mas eu já conhecia esse filme, sabia como começava e, pior ainda, como terminava. Disse não. Falei com jeitinho, como se falasse com alguém segurando uma faca de vidro. Disse que não podia pagar a escola particular. Tenho 3 filhos. Aqui em casa é tudo na escola pública mesmo, com lanche de pão com mortadela e recreio na quadra rachada. Me desculpem. Eles não gritaram, só ficaram em silêncio, frios. Minha mãe soltou um: claro, eu esqueci, vocês têm regras. E aí, pronto. Silêncio absoluto até o dia da viagem. De repente, quando chegou a hora da reunião, tudo voltou à alegria. Sorrisos, abraços, empolgação. A escola, a viagem, o passeio, tudo dando certo, parecia até roteiro de comercial de margarina. Eu não perguntei como.
Disse a mim mesma que não era da minha conta. Eles perguntaram se podíamos levar uma mala extra no carro. O carro dele estava lotado e o nosso era um SUV, o brucutu da família. Claro, eu disse, só avisem direitinho. Isso foi uns dias antes da viagem. Então, na manhã em que estávamos saindo, enquanto arrumávamos as coisas, meu pai me entregou uma mochila vermelha. Não coube no nosso carro, ele disse, só essa. Peguei sem pensar. Joguei ali junto com a nossa bagagem, as mochilas das crianças e uma caixa térmica lotada de suco de caixinha e bolacha recheada. Nem me dei ao trabalho de abrir o zíper. Não me perguntei por que, de repente, estavam tão tranquilos, nem por que aquelas pessoas que mal conseguiam pagar escola, compras, gasolina e cuja culpa me corroía por não ajudar, estavam agora numa paz danada. Sorriram quando saímos da garagem de ré, acenando como se a vida estivesse ganha. E eu ainda pensei por um segundo, estranho. Eles pareciam realmente felizes, pela primeira vez. Mas não pensei muito nisso. Só mais uma mala, só mais uma viagem, só mais uma daquelas confusões familiares que eu vivia tentando evitar. Talvez eu devesse ter feito mais perguntas. Talvez eu tenha sido inocente demais. Ele não parecia bravo nem assustado, só cansado. E, estranhamente, muito, muito calmo. Preciso que você veja uma coisa, ele disse. Saí do carro. Me levou até a traseira. Abriu o porta-malas, não disse nada. Apenas abriu o zíper da mochila vermelha e dobrou um moletom. Foi aí que o mundo parou. Ali, espremidos entre roupas infantis, enfiados em uma nécessaire rosa com desenho de unicórnio, lacrados em plástico, estavam pacotes. Nenhum aviso, nenhuma proteção decente. Não estavam bem escondidos. Só ali, debaixo de algumas camadas que não enganariam nem um estagiário de fiscalização da Receita Federal. Fiquei olhando, sem entender, e depois entendi tudo de uma vez só. Não era remédio, nem vitamina, era coisa que terminava com algema, advogado e manchete no jornal local. Não falei nada, não consegui. Senti cada músculo do meu peito travar. Era como se eu estivesse me afogando, só que em câmera lenta. Ele não disse, olha o que eles fizeram, não disse, era isso que eu imaginava. Só fechou a mochila de novo e deixou o silêncio terminar a frase. Dei um passo para trás. O cascalho da entrada estalava sob meus sapatos como se eu estivesse em outro planeta. Eles colocaram isso no nosso carro? Eu disse, finalmente. Minha voz saiu fina. Ele assentiu com a cabeça, olhando para as crianças. Outro aceno. Olhei para o céu sem saber por quê. Ainda estava azul. Ainda parecia um bom dia. E eu odiei isso. Parecia errado, como se o céu não tivesse recebido o aviso. Como você sabia? Perguntei. Ele não respondeu de imediato. Ficou encarando o porta-malas fechado, como se ainda visse tudo por dentro. Quando nos deram a mala, tinha algo no olhar deles, no jeito como sorriram, como se já tivesse dado certo. Ele deu de ombros, balançou a cabeça, tentando apagar aquilo da memória. Mas eu não consegui parar de pensar naquilo durante toda a viagem. Então, pouco antes de cruzarmos a fronteira de Minas Gerais, caiu a ficha. Ele me olhou. Eu não sabia, mas ao mesmo tempo sabia. E isso era ainda pior. Saber que ele viu o que eu treinei minha mente para ignorar. Me virei devagar e voltei para o banco do motorista. Entrei, fechei a porta e fiquei ali por 1 minuto, deixando o calor do sol atravessar o para-brisa enquanto minhas mãos tremiam. Liguei o carro e saí dirigindo. As crianças não perguntaram nada. Estavam vidradas num desenho animado. Já tinham esquecido o Paraná, a tia Vera, os primos e até das sacolinhas de brinquedo que eu preparei escondida para animar o reencontro. Dirigimos por um tempo. Estrada principal, estrada de terra, sem rumo. Meu celular começou a vibrar. Primeiro foi minha mãe.
depois meu pai, depois minha mãe de novo e de novo. Não atendi. Ele também não. Nem precisava. A gente já sabia o que vinham perguntar. Onde vocês estão? Tá tudo bem? Cadê a mochila? A tela acendia a cada poucos minutos, como um alarme silencioso. Até que de repente viramos na rua da casa deles. Foi quase automático, como se o carro tivesse vida própria. Não falamos nada, já sabíamos o que tinha que ser feito. Entrei na garagem deles e estacionei. A luz da varanda estava acesa desde a noite anterior, mesmo já sendo meio da tarde. Ele saiu primeiro, foi direto ao porta-malas. Eu fui atrás. Não trocamos uma palavra. Levantei o capacho e peguei a chave. Ainda estava no mesmo lugar de sempre. Não falei nada. Não consegui. Senti cada músculo do meu peito travar. Era como se eu estivesse me afogando, só que em câmera lenta. Ele não disse, olha o que eles fizeram. Não disse, era isso que eu imaginava. Só fechou a mochila de novo e deixou o silêncio terminar a frase. Dei um passo para trás, o cascalho da entrada estalava sobre meus sapatos, como se eu estivesse em outro planeta. Eles colocaram isso no nosso carro, eu disse finalmente. Minha voz saiu fina. Ele assentiu com a cabeça, olhando para as crianças. Outro aceno. Olhei para o céu, sem saber por quê. Ainda estava azul, ainda parecia um bom dia. E eu odiei isso. Parecia errado, como se o céu não tivesse recebido o aviso. Como você sabia? Perguntei. Ele não respondeu de imediato. Ficou encarando o porta-malas fechado, como se ainda visse tudo por dentro. Quando nos deram a mala, tinha algo no olhar deles, disse por fim. No jeito como sorriram, como se já tivesse dado certo. Ele deu um ombro, balançou a cabeça tentando apagar aquilo da memória. Mas eu não consegui parar de pensar naquilo durante toda a viagem. E então, pouco antes de cruzarmos a fronteira de Minas Gerais, caiu a ficha. Ele me olhou. Eu não sabia, mas ao mesmo tempo sabia. E isso era ainda pior. Saber que ele viu o que eu treinei minha mente para ignorar. Me virei devagar e voltei para o banco do motorista. Entrei, fechei a porta e fiquei ali por 1 minuto, deixando o calor do sol atravessar o para-brisa enquanto minhas mãos tremiam. Liguei o carro e saí dirigindo. As crianças não perguntaram nada, estavam vidradas num desenho animado. Já tinham esquecido Paraná, a tia Vera, os primos e até das sacolinhas de brinquedo que eu preparei escondida para animar o reencontro. Dirigimos por um tempo. Estrada principal, estrada de terra, sem rumo. Meu celular começou a vibrar. Primeiro foi minha mãe, depois meu pai, depois minha mãe de novo e de novo. Não atendi. Ele também não. Nem precisava. A gente já sabia o que vinham perguntar. Onde vocês estão? Tá tudo bem? Cadê a mochila? A tela acendia a cada poucos minutos, como um alarme silencioso. Até que de repente viramos na rua da casa deles. Foi quase automático, como se o carro tivesse vida própria. Não falamos nada. Já sabíamos o que tinha que ser feito. Entrei na garagem deles e estacionei. A luz da varanda estava acesa desde a noite anterior, mesmo já sendo meio da tarde. Ele saiu primeiro. Foi direto ao porta-malas. Eu fui atrás. Não trocamos uma palavra. Levantei o capacho e peguei a chave. Ainda estava no mesmo lugar de sempre. Ele abriu a porta da frente. Entramos. O ar tinha cheiro de café velho misturado com desinfetante barato de carpete. Largamos a mochila vermelha no corredor, intacta. Não abrimos, nem mexemos. Esses papéis, dentro da mochila, além dos pacotes lacrados, eram documentos falsificados, registros e contratos usados para justificar uma dívida que eles não conseguiam pagar e que tentavam empurrar para alguém, no caso, para nós.
Eram registros forjados, notas fiscais falsas e comprovantes de pagamento adulterados, todos com o único objetivo de esconder a real situação financeira da família e, pior, garantir que a polícia e a justiça não chegassem até eles. Ou seja, aquela mochila não era só um pacote de drogas ou algo ilegal, mas sim uma armadilha completa, uma tentativa desesperada de esconder problemas sérios, empurrando a culpa e o risco para nós. O peso daquilo não era só pela ilegalidade, era o risco enorme que colocavam em mim, no meu marido, nas crianças. Esse era o silêncio deles, o acordo mudo que rompia qualquer laço de confiança. Eu entendi naquele momento que por trás do sorriso deles havia muito mais do que eu podia suportar. Eles apareceram numa quarta-feira, sem avisar, sem mensagem, como se estivessem entregando o pão de queijo, e não culpa. Eu sabia que eram eles antes mesmo de olhar. Tem um tipo de pressão que entra pela porta como o cheiro de fritura que gruda na roupa. Ainda mais quando vem de gente que acha que não fez nada de errado. Abri a porta só o suficiente para sair e fechei com força atrás de mim. Meus pais estavam lá, parados, como se não tivessem acabado de tentar destruir minha vida com um sorriso escondido dentro de uma mochila. Minha mãe me deu aquele sorrisinho forçado, ensaiado, que tenta parecer acolhedor, mas não chega aos olhos. "Queríamos dar uma passadinha para ver como você tá", disse ela, como se fosse uma conversa de grupo no WhatsApp e eu tivesse ignorado o convite para o brunch. Meu pai emendou: "Achamos que talvez a gente pudesse esclarecer as coisas." Eu não disse nada. Cruzei os braços e esperei. Minha mãe hesitou, depois disse: "A gente não sabia o quanto você tinha entendido." Pronto. A revelação. Eles sabiam que eu sabia. Só não sabiam o quanto eu tinha coragem de acreditar no que vi. Inclinei a cabeça. "Você tá falando da bolsa?" Nenhum dos dois respondeu. O silêncio deles já era a resposta. "Colocaram no nosso porta-malas, com seus netos no banco de trás." Minha mãe engoliu em seco. "Não achamos que seria grande coisa? Não ia dar nada", disse meu pai, tentando manter a voz calma. "Era só para ajudar a pagar a dívida." "Só isso." "Estávamos desesperados", completou minha mãe. "Você não ia ajudar." Lá vinha de novo, a desculpa esfarrapada, o clássico "você não ajudaria", como se isso fosse culpa minha. Como se a traição deles fosse uma reação natural ao meu limite. Eu não gritei, nem chorei. "Vocês não me traíram", falei. "Vocês colocaram nossas vidas em risco." Silêncio. Vocês arriscaram sua filha, seu genro, seus netos. Meu pai se mexeu. Minha mãe piscou como se estivesse tentando chorar, mas não saía nem uma lágrima. "Acabou", eu disse. "Não liguem, não venham aqui. Vocês não podem mais ver as crianças. Isso terminou." Ela abriu a boca. Eu já sabia o que vinha. O clássico, "você tá exagerando", ou "você vai se acalmar." Mas, em vez disso, ela só disse: "Você vai se recuperar. Você sempre se recupera." Virei as costas, entrei e tranquei a porta. E pela primeira vez em muito tempo, não me perguntei se ela estava certa. 3 dias depois, fui buscar as crianças na escola. Elas não estavam lá. Meu estômago virou uma bola de nó em 3 segundos. Não consegui falar nada. Só olhei para a professora como se ela tivesse dito que minha casa estava pegando fogo. "Ah, eles já foram recolhidos", disse ela, como se fosse segunda-feira qualquer. "Seus pais disseram que você pediu para eles irem." Não lembro de dirigir. Lembro do carro. Do som do motor. Mas só. O resto apagou. Eles estavam na casa dos meus pais. Claro que estavam. Parecia que tinha acabado uma festa de aniversário. Brinquedos, doces, balões,
Um kit de Lego que custava mais que meu orçamento do mês no mercado. As crianças estavam em êxtase, pulando de alegria, cheias de açúcar, abraçando presentes e rindo como se estivessem na Disneylândia. E meus pais, agindo como se nada tivesse acontecido. Minha mãe cortava um bolo, meu pai montava algo que apitava. Parecia uma cena de comercial de margarina, só que era tudo fachada. Não era amor, era estratégia. Era chantagem com um cheiro de glacê. Afeto virando arma. Eles nunca tinham mimado as crianças assim, nunca. Mas de repente, depois que cortamos contato, virou Natal com cartão de débito ilimitado. Fiquei parada, tentando lembrar como era dar o benefício da dúvida para alguém. Não consegui. Vamos embora, eu disse. As crianças choramingaram. Mas por quê? A avó, com aquele tom doce que dá até arrepio, respondeu: a mamãe disse para ir agora. Confiar é um ato de entrega, mas quando a traição vem de quem te criou, a ferida atravessa gerações. O amor familiar é muitas vezes confundido com uma obrigação, mas existe um limite entre ajudar e ser cúmplice. A história mostra como até os laços mais profundos podem ser manipulados por egoísmo e desespero. O mais devastador não foi a mochila, mas o silêncio planejado, o sorriso falso e o uso das crianças como escudo emocional. Romper com a família é doloroso, mas às vezes necessário para proteger quem você ama, inclusive de quem deveria amar você de verdade. Ser a responsável da família não significa carregar todos os problemas dos outros nas costas. Quando o afeto vira moeda de troca e a confiança é usada como isca, o mais sensato é traçar limites. O amor saudável não exige sacrifícios ilegais, nem compromete a segurança dos filhos. Essa história nos ensina que coragem também é dizer não, mesmo que isso signifique se afastar de quem sempre chamou de pai e mãe. Em certos momentos, proteger sua família é escolher quem realmente merece fazer parte dela. Agora me diz, você teria coragem de cortar totalmente o contato com seus pais após algo assim? Em que momento da história você percebeu que havia algo errado, antes ou depois da mochila? Escreve aqui nos comentários. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te prendeu do começo ao fim, imagina o que vem por aí. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui até o silêncio tem história para contar.